não sei nem quem foi que prestei. E assim, quando chega o negócio, tem que pegar o daqui, que é onde é que se baseia. Mas os meus já foram emprestados e não devolvi, não porque eles não queiram, porque estão precisando mesmo. Aí vocês vão aí pedindo a Deus para que realmente eu seja instrumento, continue pedindo isso a Deus, porque só vai valer a pena a minha presença aqui se Deus falar. Se Deus não fala, eu não sei, não tenho nada para dar, não sei se Ele me entregando, né? É bem a gente olhando para o manual, mas é Deus que vai nos orientando o que é que vai dizer. Amém. Me perdoando, viu, queridos, que eu já tive vários manuais, mas eu fui passando para outros e aí nunca fui devolvido e fiquei sem manual. Então, a ministração de hoje é nossa aqui agora, conhecendo a visão celular no modelo dos 12. Vocês entraram numa igreja, entraram num ministério onde nós temos um líder que é cobertura do apóstolo Elias, que é o apóstolo René Terranova. Já ouviram falar? Amém. Ele é o discipulador do marido e a sua esposa, Ana Marita Terranova, é a minha discipuladora. E a gente vai seguir nesse ritmo. Aí depois a gente teve discípulos também, os nossos discípulos têm discípulos, e é uma coisa maravilhosa a gente estar numa igreja em célula, uma igreja de visão celular. É isso que vai acontecer para vocês saberem sobre isso nessa manhã, conhecendo a visão celular no modelo dos 12. Vão conhecer mais. Quem já conhecia vai conhecer mais. Então vocês vão anotar os textos que estão baseados nesta ministração, que é Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Gênesis 17. Gênesis 17, versículo 2 e 6. Gênesis 17, capítulo 17, versículo 2 e 6. Isaías 60, versículo 22. Essa ministração tem 1h30. Se vocês orarem, eu vou conseguir fazer em um tempo menor. Já tomaram café? Amém. Então dá para... Isaías 60, versículo 22. Vou repetir para repassar tudo. Marcos 16, 15. Gênesis 17, 2 e 6. Isaías 60, 22. E a ministração, que é de 1h30, pode ser uma hora bem menor se vocês orarem. Orando aí. A gente termina rapidinho. Peça a Deus falar tudo em poucos minutos. Ó Deus, o Senhor pode falar em 1 segundo. Então, a visão celular ela é fácil, é prática. Ela é possível. Não é mais uma denominação. Você não saiu, tem gente que sai da denominação, vai para outra, mas se alguém veio de outra denominação, aqui você não entrou na visão celular, não é outra denominação. Mas é um modelo de evangelismo. Não é uma outra denominação, é um modelo de evangelismo. E quando as pessoas tiverem, que o pessoal gosta de falar, não fala demais, sem saber o que está, sem conhecer o seu assunto, fica falando, mas vocês estão preparados para responder. Você está nesse negócio de visão celular, no modelo dos 12, mais uma religião, mais uma seita, nem vai dizer que é religião, vai dizer que é seita. Mas aí vocês têm que falar para dizer, ela nem é religião, nem é seita. Ela é, já aprenderam? Mais um modelo de evangelização. Tem muitas maneiras de se evangelizar, pois a visão celular no modelo dos 12 é um deles. Uma das maneiras de se evangelizar. Porque nós estamos aqui justamente para isso.
Não tem outra missão para nós. A nossa missão é evangelizar. Hoje eu estava falando numa live, que eu faço todo domingo no horário das 7 horas, falando que a gente, o principal é isso, e que os soldados que nunca para assistir o outro, somos nós. Porque o general, ele já cuida do soldado que está lá sofrendo. E a gente prossegue, não para, sabe? A gente não para. O general Jesus, ele cuida, digamos, eu tenho uma pessoa, digamos, vou falar de mim mesma. Eu passei 20 anos, mais ou menos aqui, com um filho excepcional, que ele está hoje aqui, já é um milagre. Todos conhecem o Eliseu, quem não conhece vai conhecer hoje, ele está aqui. Ninguém parou. A igreja cresceu. O apóstolo Elias também não parou. Ele não me desprezou, ele apenas orava, porque o dever do crente é orar por aqueles que estão sofrendo e prosseguir. Ai, minha mulher está tão sofrida, problemática, doente, com um filhinho doente, eu vou ficar aqui do lado dela cuidando. Não foi isso que ele fez. Para hoje nós temos nessa cidade muitas pessoas. Você vai encontrar meio mundo de gente que passou pela visão celular, no modelo dos 12, mas não queria compromisso, sair. Esse compromisso é forte. Já imaginou você deixar tudo? Mas não deixa tudo porque a gente quer, é porque Jesus mandou. Jesus diz lá em Mateus 8, versículo 18 em diante, a historinha toda, basta anotar isso, vocês leem o restante. Mateus 8, versículo 18. Aí você vai ver a partir do 18 uma história de uma escriba que está dizendo para Jesus que queria segui-lo. Vou te seguir. Aí Jesus falou como é que para seguir a ele. Olha, eu não tenho nem onde dormir. Tu quer me seguir? Aí o escriba, a gente não vê a resposta dele, mas a gente vê a resposta de outro que estava observando. E você sabe que tem gente que gosta de aparecer, né? Ele aí disse, esse aí está se oferecendo para seguir Jesus, eu também vou me oferecer. Ele aí se ofereceu, só da boca para fora. Aí quando Jesus deu o relatório da vida dele, não tenho, as raposas têm um lugar onde ficar aninhada, mas eu nem tenho lugar. Aí ele aí para se mostrar, tinha dito que queria também seguir. Aí quando viu Jesus dizer essas coisas, fez, mestre, eu vou primeiro enterrar meu pai. Porque nós sabemos que é uma lei, e sempre será essa lei, da gente cuidar dos nossos pais, né? Depois que eles envelhecem. Já pensou se um pai envelhece, está com 70 anos, vai viver 100, e nesses 100 você fica 30 anos paralisado? Não é como a gente imagina. Deus quer que cuide, respeite, cuide dos pais, mas na hora da obra não tem isso. O que é que a gente vai fazer? Tem um pai que está idoso, que é o caso do cara que estava falando isso, né? Ele, não vou enterrar meu pai. Jesus disse, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Que resposta dura, não é? Mas é essa a nossa resposta. Resposta, pergunta boba, tem que ter uma resposta dessa. O apóstolo Elias não gosta de pergunta boba. Quando faz, ele fala cada coisa pra gente. Pergunta boba, tem que ter uma resposta dessa. Uma pergunta boba dessa, né? Uma resposta boba dessa. Tinha que Jesus falar à altura. Deixe primeiro enterrar o meu pai. O pai dele, digamos que tivesse 70. E há 30 anos ele parado, sem seguir a Jesus, sem fazer o que tem que fazer, porque o pai tinha... Não, ele fazia o seguinte... Quem dizima, quem oferta, quem primicia, quem cumpre o compromisso de fazer o reino crescer também com dinheiro, também, não é? Porque a gente pode fazer tudo, mas nós temos que estar disponível, mas tem que ter dinheiro, não é? E o dinheiro não é mandado do céu, não. Pode até Deus fazer isso. Porque ele fez coisas tremendas também na Bíblia, como dar comida, mandar comida pela boca de um animal, de uma ave para o profeta. Ele pode mandar o dinheiro, mas ninguém vai ficar esperando isso, porque a palavra diz assim, que trazer os dízimos à casa do tesouro. Trazer os dízimos. Ofertas. E também a primícia. Primícia nós damos aos apóstolos. Por que os apóstolos?
não se dá aos pastores, nem aos missionários, se ele que está ali cuidando da gente. Se você tem, cada um tem uma congregação, e nessa congregação tem pastor, tem bispo, tem missionários, eles que estão aqui dando tudo, agora eu vou dar o dinheiro para propósito. Primícia se dá aos apóstolos pelo fato de que foram chamados para manter uma doutrina. Eles estão tomando conta de vocês, mas eles estão sendo orientados. O apóstolo passa dias e noites envolvido com a palavra para manter o que ele recebeu de Deus há muito tempo, quando Deus chamou para fazer essa obra. Quando Deus chamou para fazer essa obra, espalhar congregações em todos os bairros, ter pastores, tudo, Deus deu uma palavra para ele que tem que ser mantida. Então ele está sempre, todo domingo vocês ouvem pregação, a não ser que o líder mude, né, a pregação. Mas se não mudar, é uma palavra trazida para dentro de Deus, para o apóstolo passar para vocês. É por isso que as primícias são entregues aos apóstolos. Porque eles não param até o dia que Deus chamar. Eu estou com 77 anos, aqui nesse local, eu dou aula de segunda a sexta-feira, pela tarde, pela manhã e pela tarde. A aula de reforço escolar de português. Não sei falar português, mas Deus me ajuda que nós dá tudo certo. Então eu pego as crianças por quê? Eu nessa idade. Porque uma criança é uma vida inteira para Jesus. Se eu pegar essas crianças receberem Jesus, elas vão viver o tempo todo para Ele, porque eu recebi Jesus com 7 anos. Estou com 77, comemorando meus 70 anos de crente. Amém. Nesse ano agora. Glória a Deus. Então, é uma vida inteira para Jesus. Então, eu estou aqui com crianças que elas estudam e eu já sondei em outro bairro, já fiz isso também. Vim para cá porque houve uma necessidade, deixei eu de lá com outras pessoas. Que as crianças no 8º ano não estão sabendo ler nem escrever direito. E nós não queremos nossas crianças presa na mão do inimigo. Quem não tem o conhecimento vai ser escravo de quem está fazendo isso. Quem está fazendo isso eu não sei, só sei que as crianças não estão sabendo ler. Elas têm dinheiro, elas têm a merenda, mas não têm o conhecimento, porque eu não sei, não posso condenar ninguém. Mas eu sou testemunha, porque peguei crianças em outro bairro e aqui não está diferente, e no 8º ano não sabe ler nem escrever ainda direito. Então, minha obrigação é tirar os meninos da ignorância. Se eles sabem ler bem, eles vão saber ler a Bíblia bem, saber interpretar, porque se eles não souberem ler bem, não sabem nem interpretar, né? Não vai fazer a pontuação. Então, tudo isso, eu sei que o Espírito Santo faz isso com aquele que não tiver jeito. Então, não vou cruzar meus braços, porque eu sei, não, mas Deus vai dar sabedoria, mesmo sem eles saberem ler direito, eles vão saber se eu não pudesse fazer. Mas para que Deus está me dando vida? É para eu ficar numa redezinha me balançando? Não. Está me dando vida para trabalhar. Enquanto vida, trabalhar. Então não vou dar isso, não, Deus. O Senhor entra na vida deles, teu Espírito, e vai ensinando a eles como é que lê a Bíblia. Só se não tivesse ninguém para fazer. Mas se tem, vamos fazer. Não é caso somente meu, mas é caso de todos os bairros. Tem pessoas que pegam 2, 3 crianças, senhoras que já criou seus filhos, que estão dentro de casa, com o celular na mão, assistindo coisa boa, né? Assistindo músicas evangélicas, ouvindo música evangélica, ouvindo filmes evangélicos, tudo evangélico, mas seria mais útil que ela recebesse edificação em conjunto, ela com as crianças. Eu estudo para ensinar as crianças, eu me edifico e edifico as crianças. Então seria melhor que elas já criem. No meu caso, não tenho filho para criar mais, meus netos, graças a Deus, meus filhos tomam conta, ninguém me deu neto para criar, graças a Deus. Então, minha obrigação é fazer isso. E quantas tem nesse nível que estão lá, sem ter o que fazer na vida, até ficando doentes, porque não estão fazendo o que é certo. Pegava 3, não sou assim tão exigente ao ponto de dizer que faço o que eu faço, porque eu tenho condição, tenho um sítio, daí vim para aqui, tem espaço. E aí eu estou fazendo aqui de uma maneira mais ampla. Mas uma pessoa que está dentro de casa, que não está fazendo, que está assim nesse jeito que eu estou, com saúde, com vida, ela pega vizinha. Então, eu já estou assim, não tenho mais neto, não tenho neto, tá aqui. Então me dá teu filho para eu ajudar fazer um reforço escolar com ele, que quando chegar da escola, manda para mim. Eu ensino, qual é a mãe que não quer? Grátis.
Não, também aqui não cobra nada, aqui não tem, ao contrário, nós damos, né? Além de dar o estudo, ainda tudo que a gente pode fazer para agradá-los. Na sexta-feira tem lanche, todo final de semana, é de segunda a sexta. Então faz isso. Uma senhora, na minha idade, ou com menos da minha idade, a partir do momento que ela já criou seus filhos, ela pode fazer isso. Mas infelizmente, muitas e muitas mulheres esqueceram que estão numa igreja em célula, no modelo dos 12, que é para ganhar, consolidar, discipular e enviar. Essas crianças serão ganhas, consolidadas, discipuladas e enviadas. Amém. E nunca mais é uma vida inteira para Jesus. Glória a Deus. Então já entendeu que Deus dá a inteligência e o Espírito Santo nos traz a sabedoria do alto para a gente fazer essas coisas. E vocês já estão entendendo o mistério. E quando chegarem também numa idade igual a minha, aí vão fazer o mesmo, né? Já criou seus filhos, já não tem neto dentro de casa, porque quem sabe criar filho não cria neto, não é? Tem pessoas que têm algumas situações que ela criou direitinho, mas às vezes foi outro. Alguma pessoa que tinha a obrigação, no caso, uma mulher pode estar criando seus filhos bem, mas o marido detonar os ensinos, né? Porque o marido é uma figura importante, o pai é importante. Às vezes a mulher acaba de ensinar, o pai chega embriagado, xingando. Então pode uma mulher ter feito isso, ou um homem e a mulher ter sido o contrário, né? Não dar o apoio. Mas se ambos estão fazendo isso, cuidando, então já sabe que é uma nova história em cada família que faz isso. Aí eu quero dizer para vocês que se vocês não estavam se alegrando, confuso, quando as pessoas falam, você está em igreja, espera no modelo dos outros, aquele negócio complicado, e vai para Porto Seguro todo ano, ficar a folia toda para dar dinheiro a Renê, para dar. Fala uma coisa, viu? Que vai todo ano para. Quer que vá para Israel, diz que é porque é terra santa, que nada, é para poder vocês ficarem subindo e descendo, gastando dinheiro, é tanta conversa, mas hoje vocês mudam de história, né? Glória a Deus. Já estão entendendo o que é igreja em célula no modelo 12, é muito compromisso. Agora, para quem não quer fazer nada, pode ir para onde for, igreja em célula no modelo 12, pentecostal do fogo de Deus, fogo do céu descendo, tudo que for, se não quer nada com Deus, se não tem compromisso, não vai dar certo em lugar nenhum. Mas quem tem compromisso, chega numa igreja em célula no modelo 12, é só crescer, é só ver o nome de Deus sendo exaltado. Vocês já viram por aí, não é? Porque a gente falar, dando exemplo que mata a cobra e mostra o pau, eu acho que tem direito de ser acreditado. Porque vocês podem visitar de segunda a sexta o meu trabalho aos 77 anos. Para você ver que o apóstolo Elias não brinca. Se ele tivesse olhado o tempo que eu era doente e ficado só me olhando, como eu já disse, não estava meio mundo de gente nessa terra que foi alcançado através da vida dele. Glória a Deus. E se eu nessa idade fosse para uma rede, ficar lá me balançando, eu não estava com essas crianças encaminhadas para Jesus. Amém. Então se alegrou, não foi? Bem que eu vi que esse negócio que estão falando, o apóstolo Elias é um homem de Deus, eu sei que isso é coisa boa. Glória a Deus. Então tem as etapas dessa visão celular no modelo dos 12, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Ganhar acontece, já botaram as etapas? Quem puder voltar, quem não puder, eu vou adiantando o do horário. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Ganhar. Eu costumo dizer que ganhar não é somente quando se marca um dia de evangelismo. Eita, hoje eu vou ganhar opção de vidas. Não é somente isso. Vocês vão em supermercado? Na fila do supermercado não tem homem, sempre tem um homem, porque nós temos esse negócio, mulher evangeliza mulher e homem evangeliza homem. Em caso especial, que a Deus entrega uma pessoa, de repente tem uma mulher caída no pecado lá e você está na sua, digamos, você está em uma praça, em um lugar e vê isso, você pode falar. Mas a nossa direção quando vamos evangelizar é para homem evangelizar homem e mulher evangelizar mulher. Então vocês ficam na fila do supermercado, tem homens ali na fila. E aí tem um homem de cabisbaixo, triste, e o carrinho vazio, quase vazio. Você abraça o cara lá, rapaz, diz assim, fique triste não. O que é que você está sentindo? O que foi que houve? Ele vai dizer assim, é porque a semana passada eu enchi meu carro. Hoje o dinheiro não deu para nada.
Só estou com essas coisinhas aí. Tem que ficar triste, né, cara? Aí você não tem não, cara. Porque vem um cara aí que vai resolvendo essa situação. Glória a Deus. Você já viu que a lua já ficou vermelha? Aí você começa com os assuntos atuais. Já viu que a lua já ficou vermelha? Está marcado na Bíblia que ela ia, quando chegasse perto desse cara vir, que a lua ia ficar vermelha. Estava falando na Bíblia também, falando que vai ficar tudo quente, muito quente. E aí você vai aprender os textos, tem vários textos falando disso, porque nós somente a internet que fala. Se fosse somente a internet eu não ia nem acreditar, mas quem fala é a Bíblia, que isso vai acontecer. Você vai encontrar esses textos na Bíblia. Quem assiste minha live de ontem do Rei de Mulheres vai saber que foi citado todos os textos que está falando sobre isso. Então você vai dizer para esse cara que está triste isso assim: esse cara quando vier, na linguagem dele, você sabe que Jesus não é um cara, Jesus é o Senhor dos Senhores. Mas aí usa a linguagem dele só para poder introduzir a conversa. Esse cara que eu estou lhe falando, que você está achando que o cara aqui do supermercado alterou tudo, mas tem um cara que vai trazer um refrigério. Ele está vindo aí, ele vem buscar todos que receberem a ele. Você quer recebê-lo? Todos que receberem a ele, esses são chamados filhos de Deus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Aí você vai citando os textos, tem que estudar a Bíblia, né? Tem que estudar a Bíblia. Aí, estudo, principalmente para evangelizar, estudo o Evangelho de João. Logo no primeiro capítulo está falando, capítulo 1, versículo 12, diz assim: que todos que receberem Jesus, esses são chamados filhos de Deus. Aí você diz para esse cara que está lá e o cara que está vindo aí, quem recebe a ele se torna filho. E porque é filho, ele vem buscar. E quando ele vier buscar, vai ter um banquete que não tem nada do supermercado que venha superar. Principalmente com os meninos que estão lá nas patrulhas do supermercado, aqueles pacotes de tudo ali, você já sabe que só a graça de dentro, porque não tem jeito, né? Tem gente que não tem jeito. Eu, como tenho jeito, eu só faço descascar. Maçã, pera, uva, banana. Aqueles negócios dali não me serve não. Mas tem gente que não tem jeito, até porque não teve o costume de comer frutas, tem dificuldade, prefere comer biscoito, né? Mas ali está sódio e companhia limitada para o nosso mal. Mas de qualquer maneira, as pessoas vão comprar e estão felizes porque estão tendo aquilo ali, né? E aí Jesus vem e supera tudo. Um banquete, tudo saudável, como era no início: frutas, verduras, cereais, legumes. Não mata mais bichinho, porque voltamos a ser como era antes. No início não se comia o morto, se comia o vivo, que vem da terra. No início era pegando, nem tinha trabalho antes do pecado, só era pegando e comendo. Nós temos a mesma composição da terra, fomos feitas do barro, do pó da terra. E aí, a mesma composição para provar que Deus é Deus, a ciência está falando, mas se a ciência não falasse, eu ia continuar confiando, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém. Nós viemos, e aí o resultado, o que vem da terra, a batata, o empim, tudo isso é o alimento principal da gente. E no início era assim, não tinha morto para a gente comer, bichinho para a gente comer, não tinha não. Mas depois que o pecado entrou, aí veio a mudança no nosso, houve a mutação, houve a mudança em tudo. Espiritual, alma e corpo. Então agora nós temos necessidade da proteína animal, que é a nossa derrota. É a nossa derrota em termos, porque tem gente que se encharca nela e aquilo é peso, e aquele peso faz a vida diminuir. É peso. Vocês viram, depois do dilúvio começou a comer um animal. E Deus disse: sem o sangue. Com o sangue sem o sangue já tinha a dificuldade, que os anos de vida já não eram mais igual. Até o dilúvio vivia quase 1000 anos, mesmo depois do pecado. Depois do dilúvio, diminuiu os dias de vida. E aí, porque é muito pesado, querido. Sangue, Deus diz que nem toca, a gente toca. É peso, o coração não aguenta. Está programado para, digamos, que até as batidas do nosso coração são contadas, mas elas diminuem de acordo com a nossa vivência, né? E o nosso Deus pode aumentá-la, sabia? Porque ele já fez isso. A gente tem um exemplo na Bíblia de um homem que o profeta disse: você vai morrer. Aí virou para a parede, chorou. Depois essa história vocês vão lendo, vão encontrar.
Ele chorou, pediu a Deus. O profeta nem desceu o palácio, era um rei Ezequias. Nem desceu as escadas do degrau. Deus manda, o profeta não tem palavra não. Se Deus é assim, ele tem que dizer. Mas se Deus dizer, volte e diga que é assim, tem que voltar. Eu tinha dito que ele ia morrer, ele volta para dizer, não vai alterar mais, não vai dar mais ano de vida a você, que ele pediu. Então Deus pode acrescentar e pode diminuir. Louvado seja Deus, né? Mas a nossa lição está atrasada aqui, já pegando o tembalo. Ganhar, consolidar disciplina, enviar é o nosso propósito da gente, né? E como eu já disse, eu estava falando que uma maneira de ganhar é essa. Nesse momento, quando vem um evangelismo, nesse momento, quando você está na célula é uma maneira de evangelizar, gostoso. Gente que não vai no templo, vai na célula. Então, faça a sua célula de homem. Fala com o seu pastor, com o seu discipulador, com as pessoas que são autorizadas da sua vida. Eu gostaria de fazer uma célula, como é que eu faço? Ela vai dizer tudo direitinho, você vai saber como é que faz a célula. E tem que ser célula de homens, é claro. Procurar um cantinho, um lugarzinho legal. É melhor que não faça em casa, né? Porque célula de homem tem esposa em casa, né? Então faz num bom lugar. Numa praça, qualquer lugarzinho. Porque é bom fazer. É uma maneira de evangelizar e ganhar vidas. E tem tantas outras. Mas digo para você, para facilitar, como eu estava falando, vou voltar a falar, que você faz isso no supermercado, já deu exemplo como é. Você faz isso quando está no salão de beleza. O homem também agora vai para o salão de beleza, não é? Estou sabendo que vamos. No salão de beleza de homens, é claro, que ajeita a nossa sobrancelha, ajeita a barba, ajeita tudo. Fala de Jesus lá, fala de Jesus na academia. Não percam tempo. Não espere marcar o dia do evangelismo, não espere chegar o dia da célula. Preguem onde vocês chegarem. Porque nunca se sabe o momento que ele aparece ali. Não vai saber. Ele não vai dizer para ninguém. É segredo. É como um piscar de olhos. E já pensou em encontrar você fazendo o que ele pediu? Quando ele foi saindo da terra, que ia subindo, já ia subir, aí ele pegou, deu a recomendação mais importante. Você que é um pai de família, se você tiver de sair, deixar seu filho, sua esposa, e tiver algumas informações para dar para elas, você pode estar falando de casa, você está sabendo, né? Quer que você faça assim, quando chegar, né? Com os filhos, com a esposa, por favor, faça assim, querida, por favor, meu amor. E aí, mas na hora da saída na porta, ele está lembrando que eu lhe disse, falei muitas coisas, mas isso aqui que eu vou lhe falar, você não pode esquecer. A última recomendação na portinha, na hora de sair para fazer qualquer coisa que o marido ou a mulher, quem sair faz, é aquela mais importante. Então Jesus Cristo está na saidinha, na hora da ascensão dele. E aí, assim, assunto aos céus, ele diz: ide e fazei discípulos. Amém. Então isso vai ser o mais importante. Vai quem te encontrar fazendo isso, certo? Por isso que eu comecei dizendo: não se empate com nada. Filho de Deus que estiver paralisado por algum motivo, você ora por ele e prossegue. Mas meu amigo está assim, ou minha mãe, meu pai, meu irmão, você ora por ele e prossegue, não pare. Como eu disse a você, nós não paramos o resultado de vocês aqui. Glória a Deus. Nem eu nem o apóstolo ficamos parados. Não ficamos isentos de problemas, tivemos problemas entre problemas, mas todos eles, nenhum deles nos impediu a obra. Não paramos por nada. E nem vamos parar em nome de Jesus. Amém. Então ganhar. Já sabe, ganhar é importantíssimo, é o primeiro passo, não é? Depois cuidar, consolidar. Tudo que você pede orientação aos seus pastores, seus líderes, como é a consolidação, tudo direitinho, tem os ensinos, o material para consolidar, tem tudo direitinho aí, seus líderes, quem é o seu pastor, quem é o seu missionário, quem for a pessoa que está cuidando de você na congregação, vai lhe orientar sobre como consolidar. Não percam esse assunto, é muito importante. Você foi ganho, você está aqui, você veio para aqui, não para somente se edificar, mas para fazer a obra de Deus, saber como fazer. E aí é desse jeito, você vai procurando orientação, como é esse negócio de consolidação, o que é que eu tenho que fazer? E vai perguntando. Eu ganhei um amigo, quero consolidar, vai perguntando aos seus líderes, que eles vão dizer, certo? Gravem bem. Ganhou, procure logo, porque se você não consolidar, se não cuidar, ou você consolida, eu vou entregar alguém para consolidar. Porque senão a pessoa entra por uma porta e sai pela outra. Porque bebê come sozinho?
Tem que botar a mamadeira na boca. Então você ganhou, você tem que acompanhar. Se não pode, não está se achando capacitado, ou se recebeu o conselho que ainda não está preparado para fazer isso, às vezes o líder olha, não, você ainda não está sabendo as lições, mas vai outra pessoa consolidar. Entendeu? Não pode deixar sem fazer isso. Discipulado, você já sabe, tem discipulado no ministério e vocês acompanham. Quem vocês ganharem também depois desse espaço, ganhou, consolidou. Vamos agora discipular. E por fim, enviar. Aí é uma trajetória, a parte mais vai demorar um pouquinho, né? É uma trajetória longa essa, é ganhar, consolidar, discipular, mas chega o momento em que envia. Quando chegar o momento de enviar também, Deus vai mostrar para vocês através dos seus líderes. Vão orientar sobre isso também. Ficou entendido? Glória a Deus. Uma das maneiras da gente consolidar um processo de firmar todo, para mais uma consolidação aqui. É um processo de firmar o novo convertido na fé, doutrinar, ensinar o caminho, tirar das trevas da luz, das trevas para a luz. Esse é o processo mais singular da visão, mais importante. Como eu já disse a vocês, muito importante. Nós chamamos de consolidação pulmões da visão. De tão importante que é. Os pulmões são importantes? Pois a consolidação são os pulmões da visão. Se você ganha e não faz isso, se você ganha e não consolida, perdeu. Nós podemos estar com mais gente, já temos bastante, graças a Deus, muitas, mas poderia ser um número dobrado se todo o povo se conscientizasse que não pode ganhar uma vida sem fazer isso. Deixar a bebê no leitinho sozinho não existe. O bebê morre. Tem que ter alguém para botar o leitinho na boca. Nesse discipular você também tem outra coisa. Tem algumas coisas importantes, como escola de líderes. Vocês já viram que temos escola de líderes? Tem que participar da escola de líderes. Quando o discípulo ingressa na escola de líderes, recebe inúmeros ensinamentos. Você está sendo discipulado, você é um discípulo, você entra na escola de líder e vai ter ensinamentos mais profundos, porque nós precisamos conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Lá vocês vão ter, na escola de líder, vai ter um ensino mais profundo, certo? Para não ficar interpretando a Bíblia errada, porque é uma coisa terrível a interpretação da Bíblia errada. Tem que ser correta, porque senão a pessoa pode ir até para o inferno por causa de uma doutrina errada. Então não pode, tem que fazer certo. Por isso que tem que fazer escola de líder, né? Para ficar sabendo como lidar com a Bíblia. Eu disse que estava passando por cima, mas tem algumas coisas que tem que falar. Enviar, por exemplo, é enviar os discípulos quando eles estão preparados para liderar a célula. Quando eles já estão preparados para liderar a célula, você envia. Quando você ganhou, consolidou, discipulou, e você envia para células. Então já tem uma dica aí para vocês saberem quando é que estão preparados para a célula. Depois que ganha, consolida e discipula, aí vão ser enviados para ser líder de célula. E aí, qualquer dúvida, ainda passa pelo líder para lhe dar mais informações e vocês estarem fazendo células. As pessoas que vocês ganharem, consolidarem, discipularem fazendo, não estou nem contando mais vocês aqui, estou contando com os que vocês vão ganhar, não é? Vai fazer. Visão celular no modelo dos 12. É uma polêmica lá fora, como já disse, né? Mas só que é bíblico. Vejamos aqui. Um subtítulo que você deve colocar, é importante anotar isso. Visão celular no modelo dos 12. Por que 12? Por que esse negócio de 12? Lá fora estão pensando nessa polêmica, por que 12? Porque só Jesus podia ter 12. Você não é Jesus para ter 12, essa conversa, não é? É o cão para atrapalhar o crescimento do reino. Porque que coisa errada se repetir o que Jesus fez. Ele diz, vocês farão obras maiores e não pode fazer nem essa. É brincadeira? Ele diz que a gente pode fazer obras maiores. E agora não pode discipular 12, porque só Jesus pode ter 12. É o cão, viu? Quando vier falando assim, você sabe que é o cão. Não ligue não, viu? Você pode ter 12 sim,
Porque Jesus Cristo nos autorizou a curar enfermos, a libertar dos demônios, e não pode ter 12 discípulos? Por que isso? Já viu que? Já desconfiou quem é? O cão querendo atrasar o reino. Se você tiver 12 discípulos, vai crescendo o reino, vai crescendo o reino. Você vai fazer aqueles discípulos também crescerem espiritualmente, eles já vão depois ter 12 também, já imaginou? Depois que você prepara eles agora também vão ter 12, e assim vai passando até a hora que Jesus Cristo chegar. Amém. Em nome de Jesus será assim. E aí, quero mostrar para você dizer para essas pessoas que estão aí nessa obra maligna de que retardar o reino de Deus, você mostra para eles a perfeição. Por que 12? Israel tinha 12 estandartes. É bom que vocês anotem isso. Por que 12? Para você responder para as pessoas. Porque 12 é um número na Bíblia, um número escolhido, perfeição. Então, Israel tinha 12 estandartes. Você sabe quem é Israel, né? A nação de Jesus nasceu, né? E tinha 12 estandartes. Quando saiu do Egito, saiu com 12 estandartes, bandeiras, né? Saindo do Egito, libertos do cativeiro do Egito. Agora, onde se encontra essa palavra de que Israel saiu com 12 estandartes? Em Números, depois se colocar esse Israel saiu com 12 estandartes lá do Egito, aí vocês botam Números, capítulo 10, versículo 11 a 28. Capítulo 10, versículo de 11 a 28. A oração de vocês foi fraca. Está demorando, tá? Eu disse, olha para terminar rápido. Eu estou demorando. Então, Números, já botaram Números 10, de 11 a 28. Amém. Agora, outra palavra sobre 12 aqui, encontrada na Bíblia. Jacó teve 12 filhos, dos quais saíram 12 tribos. Escrevam isso. Jacó teve 12 filhos, dos quais saíram 12 tribos. Jacó teve 12 filhos, dos quais saíram 12 tribos de Israel. Se encontra essa palavra, esse conhecimento em Êxodo 28, 21. Êxodo 28, 21. Êxodo 12, 21. Êxodo 28, 21. Capítulo 28, versículo 21. Vou acelerar. Quem atrasar, pede a cópia para o outro ajudar. Josué separou 12 pedras e nelas escreveu os nomes das 12 tribos. Josué separou 12 pedras e nelas escreveu os nomes das 12 tribos. Onde se encontra? Josué, capítulo 4, de 1 a 10. Josué, capítulo 4, de 1 a 10. Fala das 12 pedras, que ele escreveu o nome das 12 tribos. Pronto? Josué. Já escreveu, não foi? Mais informação sobre 12. 12 homens foram espiar a terra prometida. 12 homens foram espiar a terra prometida.
Davi tinha 12 chefes das tribos de Israel. 1 Crônicas 29, 6. Davi tinha 12 chefes das tribos de Israel. 1 Crônicas 29, 6. Antes que eu me esqueça de avisar, quando vocês passarem por mim, por favor, apóstolo, eu estava lá no encontro, eu não vou conhecer não, viu? Eu vou passar e não vou falar e você não dizer assim, olha, estava lá no encontro, falou pra gente, e passa pra gente, nem fala. Da parte do Senhor eu posso dar para qualquer um, mas saber, falar assim, pegar na mão, dizer, você estava no encontro, eu não vou saber. Então é melhor você dizer, quando passar por mim, eu estava no encontro, viu, apóstolo, né? Aí, que maravilha, como é que está você? Certo? Porque senão vai pensar assim, ela não está ligando, tá no encontro com a gente, nem ligou para a gente. Lembra que eu já estou com 77 anos, não é fácil para lembrar das coisas, mas eu estou no poder do Espírito. Amém, glória a Deus. Aleluia. 12, eu já falei isso. Salomão tinha 12 chefes. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 7. Salomão tinha 12 chefes. Por que tanto 12, né? Se Deus amou 12, diz que é a perfeição, o número da perfeição, como é que a gente vai desprezar, né? Então todos aqui terão 12 discípulos. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis 14, 7. Deixa eu ver aqui novamente. 1 Reis, 1 livro dos Reis, 4, 7. Versículo 4, ou capítulo 4, versículo 7. Os guerreiros eram organizados em 12 pelotões. Os guerreiros de Israel, a comunidade de Israel, era organizada em 12 pelotões. Tudo 12. E nós é que não vamos ficar fora disso, né? Está nesse negócio. 12 discípulos. Amém. A Nova Jerusalém tem 12 portas. Tudo com 12. A Nova Jerusalém tem 12 portas. Tem 12 portas. É a cidade santa do rei. Glória a Deus. Amém. Do rei Jesus. Jesus, já é outro tópico, outro parágrafo. Jesus tinha 12 anos quando ascendeu a Jerusalém para fazer o bar. Eu não sei pronunciar o nome direito não, viu? Depois eu vou dizer para vocês a letra. Jesus tinha 12 anos quando ascendeu a Jerusalém. Ascender quando ele subiu a Jerusalém. Para fazer, alguém sabe pronunciar aí o nome aí? Bar. Eu vou dizer a letra, viu gente? É B-A-R. É um nome. Depois você escreve. M-I-T-Z-V-A-H. Pronunciar aqui. Todo dia eu quero treinar essa pronúncia, nunca consigo. De Jesus foi com 12 anos. Cadê meu Deus aqui? Mitzvah. Então pronto, esse negócio aí, repita de novo. Glória a Deus. Aleluia. O líder tem que ser sincero, né? Sabe, não sabe, diz que não sabe, pede socorro. Ninguém é perfeito, né? É uma displicência mesmo. Já era para ter treinado para pronunciar essa palavra. Ah, não treinei. Perdão, meu Deus, porque eu estou sendo vagarosa na tua obra. 12 discípulos Jesus escolheu para orar no monte. Lucas 6, 13.
12 discípulos para orar no monte, Lucas 6:13. 12 apóstolos, Mateus, está claro? Vou repetir. 12 discípulos para orar no monte, Lucas 6:13. 12 apóstolos, Mateus 10:3, Atos 6:2. Doze apóstolos, Mateus 10:3 e Atos 6:2. 12 apóstolos, Mateus 10:3 e Atos 6:2. Amém. Glória a Deus. Então, vocês já estão notando que a visão celular nasceu para conquistar a terra. Glória a Deus. Vamos conquistar Alagoinhas. Amém. Células em todos os bairros, em todas as ruas. Discipulado para estar seguro na palavra, estudar a palavra. Não percam o discipulado. Estejam firmes na palavra, porque também sair para ensinar, para evangelizar sem saber a palavra não dá, não é para não falar bobagem e as pessoas ficarem com a cabeça confundida. Então já estão convictos que a visão celular, que vocês estão conhecendo mais um pouco hoje, né? Já conheceram, entraram nela, né? Conhecendo a visão, já sabia que era a visão celular no modelo dos 12, mas agora estão sabendo que ela é para conquistar a terra. Amém. Vocês não vão ficar de fora. Glória a Deus. Certo? Vieram aqui para estarem totalmente limpos, tudo enxaguadinho, limpinhos, né? Pecados confessados, para ir agora fazer a obra. Amém. Não pode ficar sem célula, não pode ficar, tem que estar nos passos certos. Escola de líder, tudo que for, os seus líderes foram falando, já fez escola de líder, já fez, tudo vocês vão anotando, não, vou fazer agora, não, entendeu? Não perder nada de vista, tudo que eles vão orientando, que aqui vocês estão tendo esclarecimento, mas eles vão reforçar lá, os pastores vão reforçar com vocês, lembrar vocês as coisas que tem que fazer a partir de agora, né? Depois de tudo enxaguadinho, né? Então, louvado seja Deus, né? E vocês já entenderam que Deus diz em Salmos 2:8: pede-me e eu te darei. Anotem, Salmos 2:8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Salmos 2:8. Quem não conseguiu copiar direito, só olhar na Bíblia que vai encontrar. Então, eu vou passar para o pastor Marcos fazer essa parte aqui, orar, é o finalzinho que a gente faz. O pastor Marcos vai fazer com vocês, que vai ungir vocês, vai abençoar vocês, tá bom? Glória a Deus. Louvado seja Deus, muito grata por terem tão atenciosamente ouvido, e acredito que o Espírito Santo é que está falando, e vocês têm razão de ouvir direitinho assim, né? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.